O novo trunfo de Kiev. Zelensky vai ao encontro de Maja. Negociações que podem chocar o mundo. A Ucrânia exige a devolução de seus fundos e atinge um novo patamar diplomático. A posição decisiva do presidente. Sem confessões, apenas a defesa dos interesses nacionais. As conversas com Magyar podem ser um avanço para a Ucrânia e surpreender a Europa. Não é só dinheiro em jogo, mas energia, parcerias e decisões bilionárias. Será esta uma vitória de Kiev no cenário internacional? Todos os detalhes, imagens e bastidores em um instante, não perca! Olá, esta é a Ucrânia Hoje. Eu sou Solomia Dolik com as últimas notícias. Zelensky vai ao encontro de Magyar. Negociações de peso que podem surpreender o mundo inteiro. Um escândalo internacional que está ganhando força. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que planeja discutir pessoalmente com o futuro primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, a devolução do dinheiro do Oszad Bank, confiscado pelo lado húngaro. E isso não é mais apenas diplomacia, é uma conversa dura que pode mudar as regras do jogo entre os países. Uma declaração direta de Zelensky sem rodeios diplomáticos. O chefe de Estado falou de forma extremamente ríspida. Gostaríamos de ter o dinheiro de volta, afinal. Eles tiraram uma parte do nosso dinheiro. Falaremos diretamente com Magyar agora. Eu acredito que eles devem devolvê-lo. Esse dinheiro foi simplesmente roubado por Orbán. Esta é, na prática, uma acusação direta às autoridades húngaras e um sinal. A Ucrânia não pretende se calar sobre a ofensa mesmo após a mudança de governo. O que aconteceu? Os detalhes do incidente repercutido. Segundo a Ukrinform, na noite de 6 de março, em Budapeste, as autoridades húngaras detiveram 7 cidadãos ucranianos, funcionários do Oszad Bank. Confiscaram o dinheiro que transportavam e, na prática, os fizeram reféns durante o trânsito. Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha. Segundo ele, os carros fortes circulavam entre a Áustria e a Ucrânia como parte de um serviço bancário regular. Mas vamos entender o que aconteceu com o dinheiro. Em 10 de março, o governo húngaro aprovou um decreto específico. O dinheiro e até o ouro confiscados permanecem sob o controle das autoridades húngaras. Os ativos não serão devolvidos até a conclusão da investigação. Na prática, os fundos da Ucrânia estão bloqueados no exterior. E agora, o ponto crucial. Zelensky se prepara para negociações com Magyar, que podem ser o novo trunfo da Ucrânia no cenário internacional. Não se trata apenas de dinheiro, mas de confiança entre nações, proteção de ativos ucranianos e um novo nível de confronto político. Kiev parte para a ofensiva, e este encontro pode ser uma reviravolta inesperada que surpreenderá não só a Europa, mas o mundo todo. O diálogo se torna tenso após a forte declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a intenção de discutir a devolução dos fundos do Oszad Bank. A resposta de Budapeste não demorou a chegar, mas ela se mostrou muito mais fria e contida do que o esperado. O futuro primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, deixou claro: a questão do dinheiro não é o principal nas futuras negociações. A resposta de Magyar foi sem detalhes concretos. Não entendemos o quadro completo, pois só vimos notícias de propaganda. Muitos detalhes ainda não estão claros. Magyar também acrescentou que só poderá discutir esse assunto após assumir o cargo de primeiro-ministro. Ele pediu para manterem a calma e agirem com cautela. Mas isso não é tudo. Magyar comentou sobre as perspectivas de retomar o transporte de petróleo pelo oleoduto Druzhba. Segundo ele, a questão deve ser considerada apenas de um ponto de vista prático. Ele enfatizou que, se a infraestrutura estiver apta para uso, deve ser utilizada para fornecer petróleo à Hungria. O político também afirmou que não cederá a chantagens nas negociações e expressou a convicção de que outros líderes europeus manterão a mesma posição. Outro ponto importante: as finanças. Magyar vinculou a questão energética às decisões da União Europeia. Se o transporte de petróleo for retomado, não haverá motivos para bloquear um empréstimo de 90 bilhões de euros. Em seu discurso, Magyar enviou um sinal claro ao presidente da Ucrânia. As negociações devem ser sem chantagem, com decisões baseadas no pragmatismo e não em pressão política. O conflito atinge um novo patamar, da devolução de fundos à energia, empréstimos bilionários e à grande geopolítica.
E a questão principal agora é: será este o início de um compromisso entre Kiev e Budapeste? Lembrando que em 12 de abril ocorreram as eleições parlamentares na Hungria. Nesse dia, registrou-se um recorde histórico de comparecimento dos húngaros que votaram. A escolha deles foi Péter Magyar, que deve assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro da Hungria, em 9 de maio. O fim da era Argó. A Hungria vive um terremoto político. O curso pro-Kremlin está em ruínas e o país está quebrando o antigo sistema de poder. O partido TISA reivindica a maioria constitucional, o que pode mudar totalmente o mapa político da Europa. O que por anos foi chamado de autocracia eleitoral de Orbán está desmoronando. E o principal, as consequências já são visíveis. Na União Europeia, fala-se no desbloqueio urgente de 90 bilhões para a Ucrânia e no novo 20º pacote de sanções contra a Rússia. O que realmente está acontecendo na Hungria e como isso afetará a Ucrânia? Todos os detalhes em um instante. Os húngaros celebram a vitória do partido de oposição TISA e de seu líder Péter Magyar, que, após 16 anos de Viktor Orbán, promete mudar o curso externo da Hungria e melhorar as relações com a União Europeia. Isso significa liberdade para mim. Finalmente a direção que tanto queríamos. Não escondem sua alegria em Bruxelas e na Europa como um todo. O povo da Hungria se manifestou e retomou seu caminho europeu. Esta é uma vitória das liberdades fundamentais. E eu realmente quero dizer ao povo húngaro que vocês fizeram isso de novo, apesar de todas as dificuldades, como fizeram em 1956, quando corajosamente se opuseram ao regime soviético, como fizeram em 1989, quando foram os primeiros a cortar o arame farpado que dividia o nosso continente. Quanto à Hungria e à Ucrânia, sim, agora tudo será mais simples. A propósito, eu pessoalmente estou muito grato e feliz que as eleições de ontem na Hungria tenham dado um resultado tão claro. 2/3 dos votos no parlamento húngaro. Isso mostra que nossas sociedades democráticas são, obviamente, muito mais resistentes à propaganda russa e a futuras influências externas em tais eleições. Russos, vão para casa, gritam os apoiadores de Magyar, enquanto a propaganda russa não consegue explicar ao seu público por que 2/3 dos húngaros derrubaram o regime de seu favorito, Orbán, e escolheram um curso de aproximação com a Europa em vez de energia barata da Rússia. O resultado das eleições parlamentares na Hungria está nas capas de todos os jornais do mundo. Dezenas das maiores publicações europeias celebram em suas manchetes, supostamente de coração aberto, a vitória do partido de oposição TISA. Nos últimos meses, Orbán fez todo o possível para interromper qualquer ajuda à Ucrânia dentro da União Europeia. Isso se aplica especialmente ao pacote de 90 bilhões de euros. Orbán justificou isso não por suas ligações de bastidores com Moscou, mas por um suposto envolvimento da Hungria na guerra contra a Rússia. Protegeremos nossos filhos e não permitiremos que as cores da nossa bandeira nacional sejam trocadas pelas da Ucrânia ou pelas cores do arco-íris. Viva a liberdade húngara! Não permitiremos que as mães de nossos filhos enterrem seus filhos em terras estrangeiras sob bandeiras estrangeiras. É hora de Kiev e Bruxelas entenderem que nossos filhos não morrerão pela Ucrânia, mas viverão pela Hungria. A derrota de Orbán significa o fim de toda uma era na história não apenas da Hungria, mas também da União Europeia, pois o primeiro-ministro húngaro, sob ordens do Kremlin, influenciou a política de Bruxelas por anos, bloqueando a maioria das decisões sobre a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, informou que a Rússia não parabenizará Magyar pela vitória, já que a Hungria se tornou um país hostil, e também afirmou que a derrota de Orbán não tem nada a ver com a agressão russa contra a Ucrânia. Eu não acho que isso tenha a ver com a perspectiva de desenvolvimento do conflito russo-ucraniano. E isso, bem, provavelmente são processos diferentes. Portanto, não vejo nenhuma conexão aqui. Magyar deixou claro que o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia provavelmente será desbloqueado. Por sua vez, Ursula von der Leyen enfatizou que a União Europeia deve aprender as lições de Orbán e se afastar da unanimidade na política externa. Acredito que a transição para votação por maioria qualificada na política externa é uma forma importante de evitar bloqueios sistêmicos, como vimos no passado. E devemos aproveitar o impulso agora para avançar nessa direção. Mas hoje, é claro, é um dia de celebração.
Por isso, quero lembrar o que disse uma vez em meu discurso ao povo húngaro. Somos uma só família. A história de vocês é a nossa história. O futuro de vocês é o nosso futuro. E estaremos com vocês em cada passo desse caminho. Orbán governou a Hungria continuamente por uma década e meia, mudando o sistema eleitoral a seu favor e controlando a mídia do país. No fim, a oposição conseguiu uma vitória convincente e uma maioria constitucional nestas eleições. E, com isso, carta branca para quaisquer mudanças de pessoal e legislativas. Assim, Magyar quer evitar que a história de Orbán se repita, já que ele ocupou o cargo por 4 mandatos consecutivos. E já anunciou que mudará a Constituição e estabelecerá um limite de 2 mandatos para o primeiro-ministro. Não vencemos por acaso, mas com uma margem muito grande. Juntos mudamos o regime de Orbán. Juntos libertamos a Hungria. Recuperamos a nossa pátria. Magyar também promete investigar a influência russa sobre Orbán, que se encontrou com Putin após a invasão em grande escala, 4 vezes. Também planeja se abrir um processo contra o chanceler húngaro, Péter Szijjártó, que vazou negociações secretas em Bruxelas ao Kremlin e defendeu interesses russos. Oleksandr Muzichuk, programa VIC na STB, Notícias Unidas. Reviravolta política na Hungria. Já em 9 de maio, Péter Magyar será oficialmente primeiro-ministro e o país espera mudanças radicais. A oposição concordou com um governo de consenso nacional e o próprio Magyar já iniciou negociações com o Ocidente. Primeiros passos: fim da propaganda, combate à corrupção e retomada da economia. Bruxelas está pronta para liberar bilhões e a Ucrânia sinaliza para o diálogo. Mas a questão é: será possível restaurar as relações entre Kiev e Budapeste após a era de Viktor Orbán? O que está por trás da vitória e o que espera a Europa daqui para frente? Todos os detalhes a seguir na reportagem. Retomada da mídia e formação do governo. Os primeiros passos de Péter Magyar após as eleições. O governo será formado por volta de meados de maio. Mas será amigável com a Ucrânia? Isso apenas fortalece ambos os países. Sem influência russa, qual destino aguarda a equipe de Orbán? Seria bom se me colocasse no banco de reservas e me desse algum papel lá. Após as celebrações em Budapeste e o anúncio dos resultados, com os derrotados aceitando a derrota, Péter Magyar traçou seus primeiros passos. A Hungria voltará a ser um forte aliado na União Europeia e na OTAN. Mas, primeiro, ele focará nos problemas internos e não nos geopolíticos. Corrupção, liberdade de expressão e reformas econômicas. Já no dia seguinte às eleições, ele declarou: a mídia estatal passará por uma reformulação, pois sob o governo de Orbán, os canais viraram porta-vozes do poder, não fontes de informação. Para que políticos da oposição possam aparecer no ar sob o governo Tisza, da mesma forma que os políticos do Fidesz ou quaisquer outros opositores. Segundo fontes do Financial Times, para liberar os fundos, Bruxelas fez 27 exigências a Budapeste. Estão em jogo cerca de 35 bilhões. 17 deles estão bloqueados por violações do Estado de Direito na Hungria, riscos de corrupção e falta de independência judicial. Aproximadamente o mesmo valor em créditos de defesa, que para a Hungria, a única na União Europeia, não foram aprovados. Magyar entende as exigências e promete cumpri-las assim que formar seu governo. Isso deve acontecer já no dia 9 de maio. Volodymyr Zelensky foi um dos primeiros a parabenizar o vencedor no próprio dia da eleição. E ele chamou os resultados de uma vitória, da luz sobre as trevas. Precisamos construir nossas relações, se quiserem, com pragmatismo, por favor. Podemos ter relações amigáveis, mas baseadas em acordos, cooperação e respeito mútuo. Mas se em Kiev esse desejo foi claro, as abordagens de Magyar ainda são vagas. E isso, explica o especialista, é fruto da política do Fidesz, que fez da Ucrânia o inimigo principal. Por isso, a sociedade lá está inflamada agora. Nossos diplomatas entendem isso e não têm pressa. Embora o primeiro contato informal entre o chanceler ucraniano e sua futura colega, Anita Orbán, já tenha ocorrido. Temos uma ampla gama de questões, desde infraestrutura de fronteira até a integração europeia. Refiro-me à adesão da Ucrânia à União Europeia.
O caminho para a reconciliação do futuro premier pode, na verdade, passar pelo dinheiro. Dinheiro ucraniano do banco estatal que o governo Orbán roubou e se apropriou ilegalmente. Trata-se de 40 milhões de euros, 35 milhões de dólares e 9 quilos de ouro. Essa história foi tão absurda que o Itamaraty ucraniano aconselhou os cidadãos a não viajarem para a Hungria. Hoje a proibição foi suspensa e Kiev busca punir os envolvidos. Se virmos esse caso ir a tribunal e surgirem réus reais por tal atividade, considerarei que a responsabilidade que o Estado húngaro deve assumir será, pelo menos parcialmente, concretizada. A exportação de combustível húngaro para a Ucrânia também segue incerta. No ano passado, foi de Budapeste que compramos a maior parte do diesel. Mas durante as eleições, o governo decidiu interromper esses envios a partir de julho. Agora, Maia pode mudar essa situação. Mudanças também são necessárias na esfera humanitária. Orbán usou a minoria nacional húngara exclusivamente para seus próprios objetivos políticos indignos. E na Transcarpátia, aquelas forças políticas, KMKS e UMDS, que estavam totalmente sob Orbán, seus líderes devem renunciar imediatamente. O próprio Magyar, durante a campanha e após a vitória, declarou-se contra a adesão rápida da Ucrânia. Não apoia o envio de armas, mas considera a Rússia agressora. E não uma amiga, como era para o Orbán. Magyar também disse que não bloquearia o crédito a Kiev, embora espere a retomada do fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. Ele foi danificado e interrompido por bombardeios russos em janeiro, mas a Ucrânia promete consertá-lo até o final de abril. Continuar comprando o recurso russo? Ou finalmente acabar com isso? A escolha agora é da Europa. Ainda mais que a Hungria tem alternativa, o gasoduto Adria, pelo qual a Croácia está pronta para garantir o fornecimento estável de combustível à Europa Central. Já existe uma proposta para a Hungria usar o gasoduto que passa pela Croácia. O governo até agora rejeitou essa proposta. Eles não aceitaram. E espero que aqui também haja mudanças e o país. A Hungria não buscará mais proximidade com a Rússia. O chanceler alemão, o presidente francês e a liderança da União Europeia acreditam que o crédito de 90 bilhões e o 20º pacote de sanções serão votados rapidamente. Provavelmente, os líderes retornarão a esta questão na próxima semana em uma cúpula informal da União Europeia. Orbán não estará lá, nem Magyar. E, na verdade, para resolver essas questões não é necessário convocar uma cúpula. Basta uma reunião dos embaixadores dos países da União Europeia. Uma ocorreu esta semana, mas ainda não há uma decisão. Silenciosamente, comportou-se esta semana o ainda atual chefe de governo. Viktor Orbán deu apenas uma entrevista. Ele não menciona mais a Ucrânia, culpa Bruxelas pela derrota. Se voltará ao grande jogo, ele não sabe. Apenas faz paralelos com o futebol, esporte que praticou e amou para sempre. Se a minha comunidade disser é preciso preparar o uniforme no vestiário para o próximo time vencedor, eu o farei. E se disserem, senhor primeiro-ministro, agora não deve se ocupar com o vestiário, pois deve levar o time a campo, então levarei o time para o próximo jogo. O partido Fidesz, embora tenha 57 mandatos, agora não poderá influenciar significativamente os processos. Em vez disso, há grandes chances de que eles sejam responsabilizados. E por causa disso, como esperam os especialistas, nem todos os políticos atuais permanecerão sequer na Hungria. E parte da família de Orbán, sua filha, o genro Stefan Tiborcs, a quem ele tornou um dos homens mais ricos da Hungria, um oligarca húngaro, eles estão na Flórida. E alguns meios de comunicação húngaros não excluem o fato de que, bem, um dia Orbán também possa acabar lá. Não para os Estados Unidos, mas para a Rússia agora pode-se mudar o chefe do Ministério das Relações Exteriores, Petr Sijarto. Faz uma semana que ele evita os jornalistas. Foi ele quem, durante a campanha eleitoral, foi pego vazando informações internas da União Europeia para o colega russo Sergei Lavrov. Talvez esses laços tão fortes agora o ajudem a construir uma nova carreira em Moscou. Mas agora, com certeza, não será mais na União Europeia. Atualmente, ele está no Ministério das Relações Exteriores destruindo documentos ligados às sanções contra a Rússia. A propósito, a Rússia é mais um jogador derrotado nestas eleições, nas quais a vitória foi conquistada, acima de tudo, pelo povo da Hungria. Olena Chernyakova, Timofey Koshi, PSN 1+1 Maratona. Notícias unificadas.
Enquanto a Europa tenta manter o equilíbrio entre influências políticas e segurança, surge mais um ponto de tensão que rapidamente ganha o centro das atenções. E a Transnistria é uma verdadeira sensação. É o novo foco de atenção do mundo. Uma libertação épica da opressão russa. A Moldávia bateu o punho na mesa e lançou uma espada diplomática contra Moscou. Integração europeia e isolamento total da Federação Russa. Ao mesmo tempo, as tropas da Ucrânia já estão na fronteira. As forças armadas da Ucrânia estão se mobilizando e prontas para o combate. O plano astuto de Putin não funcionou. A ofensiva do século. Não perca os primeiros declare. A seguir, deixem-nos entrar e ajudaremos vocês a repelir os russos. A Moldávia entra com tudo no confronto com Moscou. Chisinau decidiu agir por um lado inesperado. Sobre a mesa, uma proposta impossível de recusar. A experiência eleitoral moldava pode agora ser fundamental para ajudar países onde o Kremlin mete o nariz durante as votações. Uma estratégia que tira o chão de Putin. A Moldávia, por tentativa e erro, testou e implementou com sucesso contra-estratégias. Podemos trocar experiências no combate ao financiamento ilegal, na luta contra a desinformação, na cibersegurança e na proteção da integridade dos processos eleitorais. Parece que o momento da verdade chegou. A segurança sempre foi o principal motivo pelo qual a Moldávia quis aderir à União Europeia. Agora, em Chisinau, estão convencidos de que podem fortalecer a aliança, expondo tudo o que Putin usava como trunfo até recentemente. Lembramos que, às vésperas de eleições cruciais em 2024 e 2025, o regime russo comprou votos, realizou cyberataques a infraestruturas críticas e usou fazendas de trolls para espalhar desinformação. A Moldávia reuniu tudo isso em um único punho de força para golpear sem avisos prévios. Parece que um nocaute se aproxima, e o que está em jogo no duelo nada mais é do que a Transnistria. A Federação Russa se apropriou descaradamente dessa região décadas atrás. Evidentemente, finalmente chegou a hora do acerto de contas para Putin. O país declara inequivocamente expulsar as tropas russas só é possível através de uma cooperação estreita com a Europa e os aliados transatlânticos. O cerne do plano é uma forte pressão internacional sobre Moscou para forçá-la a sair e uma reestruturação radical da missão de paz com a subsequente desmilitarização da região. Segundo especialistas, Chisinau faz de tudo para que nem a resistência das elites locais atrapalhe a estratégia. O cenário conta com apoio máximo da comunidade internacional e transforma a ideia ousada de reintegração em uma chance real para a Transnistria. Pela primeira vez em 20 anos, um plano internacional está na mesa dos parceiros ocidentais. Trata-se da desmilitarização total da região e do seu retorno ao controle do governo central. Em Bruxelas, as apostas subiram ao máximo. O vice-primeiro-ministro responsável pela reintegração da Transnistria, Valério Tiver, ajudou o mundo a abrir os olhos para a verdade. As autoridades declaram abertamente: não dá mais para esperar. A integração europeia não pode ser refém de um conflito congelado. O momento da libertação da Transnistria já chegou. A Moldávia planeja enquadrar as autoridades de fato da região e aplicar medidas econômicas que as forcem, passo a passo, a cumprir as exigências de Chisinau. Além do porrete, a Moldávia também prepara a cenoura. Para ajudar a Transnistria e suas empresas e contribuintes a seguir as novas regras, Chisinau planeja criar um fundo especial de convergência, alimentado por contribuições nacionais e internacionais. Mas esse dinheiro só virá em troca de concessões políticas de Tiraspol. E aqui está outro tapa diplomático. Negociações sem a Rússia. Novos formatos de acordos. A Moldávia se afasta do antigo cenário. 5+2 e passa para a comunicação direta, 1+1 entre Chisinau e Tiraspol, evitando na prática a influência russa direta no diálogo. A influência de Moscou na Transnistria é cortada não só por nocautes políticos, mas por ações reais. A região está praticamente isolada de qualquer suprimento militar e os ocupantes se viram em uma armadilha sem saída. Cada passo deles pode ser um erro fatal. Fontes da mídia confirmam: as forças de Putin sofreram um isolamento total. Ucrânia e Moldávia impuseram juntas um bloqueio total à Transnistria, o que mostra uma clara mudança de política, fechando todos os postos de controle e aplicando fiscalização alfandegária e de segurança a tudo que entra ou sai da região. Cerca de 1.500 soldados russos ficaram cercados e sem nenhum suprimento. Sem combustível, sem equipamento, sem estoque. Rotas antes seguras, que Moscou usou por anos, agora estão trancadas às 7 chaves. A pressão sobre os ocupantes cresce de todos os lados.
E Putin se viu em um beco sem saída crítico. Cada dia sem reforços o aproxima de um colapso total. A Transnistria não é mais uma zona de livre passagem, mas um território rigidamente controlado, onde o apoio externo é difícil e visível. Mesmo assim, a Ucrânia deve manter tropas perto da Transnistria, pois o Kremlin já sente que está perdendo o controle. Na Moldávia, fala-se disso sem rodeios. O eco dos fracassos de Moscou é sentido em todos os níveis. A região torna-se a arena onde a estratégia da Ucrânia decide o destino da Transnistria. Para a Ucrânia, as tropas russas na Transnistria não são mais um fator inerte. Elas são vistas como uma plataforma potencial de desestabilização. A Ucrânia deve manter suas tropas por precaução. Mesmo com recursos limitados, sua importância segue político-estratégica. A pressão sobre os ocupantes cresce e o próprio Putin já não esconde a sensação de que manter o controle é impossível e qualquer passo à frente pode ser um erro fatal para ele. Por fim, Moscou recorre à intimidação. A Rússia quer criar uma zona tampão na região de Vinícius, usando para isso a região ocupada da Moldávia. O gabinete do presidente da Ucrânia falou sobre isso abertamente. É a primeira vez que planos dessa natureza são registrados por parte deles. Digo francamente que não há motivo para pânico aqui, porque no momento não vejo neles força para realizar todas essas intenções. No entanto, as Forças Armadas estão claramente prontas, minerando fronteiras e trazendo reservas. Vários meios de comunicação ucranianos relatam isso, citando os militares. Além de minas, arame farpado e Ogoza está sendo instalado, bem como sistemas autônomos de vigilância e alerta em toda a fronteira. Segundo o Comando Operacional Oeste, unidades mecanizadas adicionais com blindados estão sendo enviadas para a fronteira com a não reconhecida RMT, para reforçar as forças de defesa nesta direção. A Ucrânia continua montando posições, lançando as bases para a libertação final da região. E agora, o choque. As Forças Armadas estão prontas para entrar primeiro na Transnistria e, com o exército moldavo, derrubar a ditadura de Putin? Os sinais são claros e não é a primeira vez que surgem. Recentemente, Kirilo Budano também falou sobre um possível desenrolar chocante dos eventos. O ex-chefe de inteligência da Ucrânia enfatizou que a região continua sendo um reduto da influência russa, que Moscou mantém há mais de 30 anos. Contudo, o exército ucraniano tem o poder de cortar esses laços. E nós podemos resolver essa questão se decidirmos fazer isso. Resolver radicalmente. Mas será que é necessário fazer isso? Aí já começam essas questões geopolíticas. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia enfatiza que a posição de Kiev não é um gesto militar, mas uma limpeza geopolítica de destroços. No entanto, se a Moldávia pedir ajuda, os ucranianos não evitarão. Estamos prontos para ajudar os amigos moldavos, mas devemos focar em nossa própria trajetória. Embora eu compartilhe a opinião de que a segurança da Ucrânia e da Moldávia são, de fato, inseparáveis. Por isso, fico feliz em ver que o lado moldavo entende claramente o papel e a importância da Ucrânia na segurança regional. Em suma, a Moldávia pressiona Moscou diplomaticamente, as forças armadas estão prontas e isso cria uma chance real de solução pacífica. O Kremlin perde o controle gradualmente e a Transnistria se aproxima de um futuro seguro e estável. A determinação estratégica de Kiev e o apoio de parceiros internacionais tornam a vitória quase inevitável. Bem, por enquanto é só. O que acham de tudo isso? Comentem sua opinião, curtam o vídeo e acompanhem as principais notícias. Junto comigo, tem muito mais por aí. Nos vemos na próxima reportagem.